Uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa, a Casa do Consolador Prometido. Sejam todos muito bem-vindos também os nossos irmãos que estão nos acompanhando e vão nos acompanhar ao vivo pelo Facebook e posteriormente. Então, que todos se sintam acolhidos, aqueles que estão pela primeira vez nos acompanhando, que todos sintam-se abraçados. Antes de começarmos, eu gostaria de dar 2 recados que o nosso querido irmão Ney pediu que nós fizéssemos. Como todos sabem, nós estamos construindo a nossa casa e continuamos ainda precisando de doações para seguirmos, que é essa segunda fase, digamos assim, que é o dos acabamentos, também a gente necessita de doações. Então, 2 recados. Nós temos livros que foram doados para nós, são os livros que estão ali na nossa mesinha. Todos eles custam R$25. Então, se alguém quiser adquirir, que foram doações que o Centro Espírita recebeu, R$25 para que a gente possa reverter para a nossa campanha. E nós temos ali na entrada, que a Rosângela depois ao final vai distribuir, que é o nosso boletim informativo de todos os meses. Ali contém o nosso Pix, o número que é o CNPJ da casa. Então, quem quiser colaborar com o Pix também será bem-vindo. E aí o seu Ney pediu para eu ler uma mensagem sobre essa colaboração. Continuamos a necessitar de auxílio financeiro para a finalização da nossa obra. Colabore conosco dentro das suas possibilidades. Marchemos em frente, destemidos e confiantes, pois sabemos que estamos sob orientação de nosso bondoso e amado Mestre Jesus. Então, contamos com a ajuda de todos. Eu sei que todos já contribuíram, mas se pudermos continuar contribuindo dentro das nossas possibilidades, passando para os nossos amigos, nossos colegas de trabalho, para que a gente possa finalizar a nossa casa. Então, o número do Pix CNPJ está no nosso boletim informativo, que depois, no final, a Rosângela distribui para nós, tá? Então, para iniciarmos o nosso trabalho de hoje, gostaria de convidar o nosso irmão, seu Jorge, para fazer a leitura inicial. Também boa noite. Como perceberam, o Pix é o nosso gasofilácio. Entendeu? O gasofilácio, lá da Cariúva, depositou o óvulo. O Pix é o nosso gasofilácio. Do livro Senhor e Mestre, de Carlos Abacelli, pelo irmão José. Destino. O destino pode ser alterado? Perguntas? Sim, é claro, desde que a isso te disponhas. A lei divina não se pauta pelo olho por olho, dente por dente. Mesmo em retorno, o mal não se constitui em fatalidade para ninguém. Dizem as Escrituras, o amor cobre multidão de pecados. Se a força do bem não se lhe pudesse opor, a força do mal se perpetuaria, enredando o espírito em um círculo vicioso, do qual jamais lograria emancipar-se. Ama, e no livro da vida reescreverás o destino em páginas sem rasuras ou emendas. Obrigado. Muito obrigado, seu Jorge. Então, convidamos a todos, se assim o desejarem, para fechar seus olhos físicos, não como uma maneira ritualística, mas como uma forma de nos conectarmos com Deus, nosso Pai, aproveitando esse momento de harmonia, de fluidos salutares em que estamos envolvidos, para que nos conectemos com Ele, com Jesus, nosso Mestre, nosso modelo, nosso guia, o governador do nosso órgão. A espiritualidade amiga, aos nossos trabalhadores responsáveis
por esse trabalho no plano espiritual. Agradecer a todos eles por a oportunidade de estarmos aqui, novamente reunidos, para aprendermos, estudarmos sobre o Evangelho do Cristo, nos melhorarmos e, principalmente, que possamos doar o nosso melhor, possamos doar nossos fluidos, os nossos melhores pensamentos, para que, desse ponto de luz, se ilumine a todos os nossos irmãos necessitados das dores físicas, das dores espirituais, para que essa luz se expanda para todos os lugares do nosso orbe que ainda encontram-se em conflitos bélicos, para todos os lugares que as intempéries têm sido mais fortes, que todos sejam amparados dentro das suas possibilidades, mas que essa luz que todos nós estamos envolvidos hoje possa se expandir para cada irmão nosso, no nosso planeta, tanto os encarnados quanto os desencarnados. Que assim seja. Então, de imediato, já gostaríamos de chamar nosso querido irmão José Patrocínio, que hoje vai nos falar sobre anjos e demônios, né? Então, ele já veio algumas vezes aqui no Consolador, já é de casa. Obrigado, meu Contigo, José. Boa palestra. Muito obrigado. Então, meus irmãos, boa noite. Antes de iniciar a palestra, eu queria convidar os nossos irmãos, né, para o Concafras 2025, que vai ser novamente acontecer em Santa Maria agora durante o Carnaval. Dia 13 e 4, o nosso irmão presidente do Concafras está presente e veio convidar a casa. Nossos irmãos estão convidados, né? No último Concafras que aconteceu lá em 2013, né, a gente também mais atrapalhei do que ajudei, mas eu estava lá, né? Mas a gente teve, infelizmente, o acidente da Boate Kiss, né? Então, o Concafras foi dia 10 de fevereiro de 2013 e o acidente foi 27 de janeiro. Então, felizmente, né, a gente teve a oportunidade de trazer um fator consolador que a doutrina espírita, né, nos dá para os nossos irmãos tão necessitados naqueles dias difíceis, né, que essa cidade viveu. Então, nossos irmãos estão convidados, nosso irmão vai deixar depois o material aqui, só para lembrar os nossos irmãos. Meus irmãos, nós preparamos nessa noite falar sobre anjos e demônios, né? Parece ser uma coisa estranha, mas é um item lá da questão 128 em diante, título, inclusive, do Livro dos Espíritos, né? Nos fala sobre anjos e demônios. E como a doutrina espírita nos fala, e Kardec também nos esclarece, né? Os nossos paradigmas vão sendo tirados através da doutrina espírita, e às vezes a gente nem se dá conta disso, né? Estávamos nós lendo O Céu e o Inferno esses dias, e lá tem o Código Penal da Vida Futura, isso o nosso irmão já leu, né? O Céu e o Inferno. Lá retrata-se, que nós entendemos humanidade como um código penal, mas que se a gente for analisar tudo que o nosso irmão Kardec nos coloca lá, em O Céu e o Inferno, não é um código penal como nós entendemos tal, que coloca ali as infrações e as quantidades ou as penalidades que nós vamos sofrer se nós incorrermos nessas infrações, né? Lá, o que é colocado no Código Penal da Vida Futura, é a responsabilidade do espírito, né, frente a todas as situações da vida. Então, nós temos lá o Código item 33, né, do Código Penal da Vida Futura. Sofrimento está ligado à imperfeição. Então, todas as vezes que nós vivermos o sofrimento, né, nós precisamos estar ciente, é isso que o livro nos diz, de que ele é decorrente ainda da nossa imperfeição. Assim como a felicidade plena, isso está lá no parágrafo 1º, né, do item 1º, do mesmo Código Penal da Vida Futura, felicidade é, né, atributo dos espíritos perfeitos, né, felicidade plena. Então, a gente ainda não tem esta condição de atingi-la, porque, como sabemos e nos esclarece a doutrina espírita, estamos aí numa ordem de provas e expiações
segunda categoria dos mundos habitados. Mas vamos aos anjos e demônios. Quando nós chegamos lá, meus irmãos, na questão 128 do Livro dos Espíritos, né, a gente já estudou 127 questões anteriores, cuja primeira questão do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: o que é Deus? E a resposta é muito interessante, né? Deus é a inteligência suprema, né? E o que mais? Causa primária de todas as coisas. Então, tudo aquilo que a gente for considerar, tanto da justiça divina, da nossa situação atual, né, nós temos que levar em consideração que decorre, né, dos atributos da divindade, né, que são todos, né, eles, a perfeição, né, infinita, uma bondade infinita, né, a esperança, né, que nós não podemos perder nas nossas tribulações, de que tudo que nos acontece tem um porquê e tem uma finalidade maior, né? Então, quando nós chegamos na 128 e Kardec pergunta, tentando quebrar os nossos paradigmas, como a gente vai ver em seguida, se esses seres chamados anjos, arcanjos, serafins, querubins, foram uma classe especial de seres de natureza diferente dos outros espíritos, como a gente já sabe que Deus é a justiça infinita, né? A resposta é não, né? São espíritos puros, nos revela o Livro dos Espíritos. Eles já atingiram o mais alto grau da perfeição e reúnem em si todas elas. Reúnem em si todas as perfeições. Então, aquele entendimento que a gente tinha e tem em outras religiões de que existem seres criados à parte da criação, foram criados puros, felizes, né, perfeitos desde o início, não condiz com um atributo da divindade, né, que nos esclarece, inclusive, a doutrina espírita, fomos criados todos simples e ignorantes. Partimos do mesmo ponto, tivemos as mesmas condições, estamos tendo as mesmas condições de evolução, mas essa evolução depende, sim, da nossa própria realidade atual, né? Ou seja, o esforço que nós estivermos fazendo para isso, né? A gente fala, e falo sempre, e vou falar mais uma vez hoje, existia a nossa irmã presidente da Associação Médico Espírita, existia não, porque ela existe ainda, né? Está vivíssima, inclusive, só que no plano espiritual, nossa irmã Marlene Nobre, que nos dizia o seguinte: a gente sabe e entende o porquê, né, que hoje automaticamente a gente não pratica o bem, né, não pensa o bem, não age segundo o bem. Estamos no mundo de provas e expiações. Então, os espíritos que habitam, ela nos dizia, exercitaram nas encarnações anteriores, né, aí as escolhas não tão boas, né? A gente exercitou, não talvez da forma correta, a paciência. Por isso que a gente é impaciente nos dias de hoje, a tolerância para com os outros, por isso que a gente é intolerante para com os outros. O que a gente tem hoje na nossa existência é exatamente o resultado daquilo que nós exercitamos nas nossas encarnações anteriores. Olha só, né? A lógica mais pura. E o que a gente precisa fazer hoje, né? Nós temos que exercitar, começar ou nos esforçar para isso, a exercitar o contrário, para que o resultado nas encarnações futuras seja aí automático, né? Que a gente pense no bem automaticamente, haja segundo, né, a lei de Deus nas nossas escolhas diárias, né? Coisa que não acontece muito nos dias atuais. Esse esforço, meus irmãos, pertence a nós, espíritos, né? E eu lhes diria, e a gente sabe, fácil? Né? É fácil? Vamos perguntar, é fácil? Sim ou não? Pois é, a gente diz exatamente assim, né? A gente que é espírita. É fácil? Não, é muito difícil. Vamos para o Livro dos Espíritos, né? Pode o homem se melhorar nessa vida e resistir às tentações do mal? Sim, é a resposta. O que lhe falta muitas vezes, o que é? Você já leu? A vontade. A vontade. Não é isso que o Livro dos Espíritos nos diz. Nos diz que depende de nós e nós podemos, né?
Mas é difícil a gente mudar, né? Inclusive, eu estou lendo um livro ótimo, que não é espírita, que diz assim, inclusive, né, se os nossos irmãos quiserem ler, é filosófico, mas nos fala exatamente sobre a mudança interior de cada um de nós, que se chama... Eu não vou lembrar o nome do livro, né? O nome do livro é A Coragem, né, de não agradar. Coragem de não agradar. Procurei na internet, tem PDF, inclusive, para baixar. Né? A gente não quer, né, nosso corpo, inclusive, né, quem já fez algum regime aí sabe disso. A gente não quer passar fome, né, diminuir os nossos hábitos, mudar os nossos hábitos. O que o corpo quer, e isto é da sobrevivência do próprio corpo físico, é continuar do jeito que ele está. Está ótimo assim. E ele vai sempre tentar voltar ao exato estado que ele considera a saúde, que é o nosso estado atual. Então, mudar é difícil, não é fácil. Né? Fazer diferente do que nós fazemos hoje, né? Ninguém vai nos aplaudir, inclusive. Né? O patrocínio está mais paciente. Né? Talvez alguém que conviva comigo vai notar, mas isso é um esforço íntimo da minha parte para que eu me relacione com o meu irmão de uma forma maior. Então, anjos não existem, são espíritos puros que já passaram por todos os graus da perfeição, né? E eles, né, são os nossos irmãozinhos mais velhos que muitas vezes escolheram aí o caminho, né, que já está traçado. Às vezes nós aí pegamos algum atalho, né? Aí vamos por aqui, mas o resultado vai ser o mesmo. A gente vai chegar um dia lá. Vai demorar muito tempo? Provavelmente vai. Vai demorar muitas encarnações para nós, espíritos aí, que estamos nessa ordem atual, mas isso vai acontecer. Né? Faz parte da lei de progresso. Como esses espíritos chegaram nesta posição? Bem interessante, questão 115. Né? Deus criou todos simples e ignorantes, questão 115 do Livro dos Espíritos. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa ao destino. Né? E outros aí escolhem um atalho que talvez não vá chegar ao mesmo caminho. Mais difícil, mais duradouro. Os anjos também percorrem todos os degraus? Correm todos, resposta. Mas, como já dissemos, uns aceitam a sua missão sem murmurar e chegam mais depressa, outros empregam maior ou menor tempo para chegar à perfeição. Então, a gente já entendeu como é que a gente vai se tornar anjo. Né? Maravilha. A questão 130, né, nos diz que a humanidade tem essa intuição que existem seres superiores, por isso era essa crença nos anjos, e aí a gente vai para 131. Há demônios, no sentido em que se dá essa palavra? Se a gente já sabe que não existe anjo, né, a resposta para essa pergunta é: se houvesse demônios, eles seriam obra de Deus. Né? E aí a gente volta lá para a questão número 1. E Deus seria justo e bom, criando seres infelizes, eternamente voltados ao mal? Se há demônios, onde é que é? Essa aqui é, né, difícil. Se há demônios, é no teu mundo inferior e em outros semelhantes. Que eles residem, são esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo e que pensam lhe ser agradáveis pelas abominações que cometem em seu nome. Né? Então é basicamente isso. Não existem anjos, não existem demônios no sentido que nós compreendemos também. Existem os nossos irmãos que estão ainda tomando o caminho errado, o caminho que não é já o caminho trilhado, o caminho que às vezes a gente pensa que é o mais fácil, mas que na verdade não é. A porta estreita, né? Nossa porta é estreita. Então, a gente que é espírita precisa ter, né, noção, firmes no nosso caminho, que a realidade é exatamente essa. Quando eu comecei a estudar o espiritismo lá em meados de 2000, por aí, né, a moda, desculpe falar assim, né, a gente se espírita, de vez em quando, sempre tem uma moda, né? Eu sei porque isso é cíclico. Então, a moda na época era o umbral. Né? A gente só se falava do umbral. Mas o umbral, será que nós vamos para o umbral? Existe um umbral ou não existe umbral?
Nesse sentido, né, nós sabemos que a codificação não nos fala, né, disso, especificamente dessa realidade de um lugar circunscrito, né, porque não existem lugares circunscritos, né. No entanto, a gente sabe, né, que nós estamos reunidos aqui hoje por afinidade de ideias, né. Nós gostamos da doutrina espírita, nós viemos à doutrina espírita, encontramos consolo, existe afinidade aqui. Como existe na esquina debaixo da minha casa lá um bar, né, que é aberto 24 horas, que os nossos irmãos, esse dia eu fui sair para caminhar às 6 da manhã, né, e os nossos irmãos estão lá às 6 da manhã e ficam o dia inteiro até o outro dia. Então os espíritos estão reunidos por afinidade, né, não existem lugares, ninguém está aqui trancando a porta para que a gente saia, assim como os nossos irmãos lá. E a moda na época era o umbral, né, voltando aí. E aí, meus irmãos perguntaram, isso tem, eu acho que no Reformador, não é um livro de André Luiz, mas uma entrevista com André Luiz que tem lá no Reformador. Perguntaram a André Luiz, pelo Chico Xavier, né, médium, onde é que fica o umbral? Né, aqui na zona em que nós estamos, onde é que começa nessa região, começa, né, quantos milhares de quilômetros acima da estratosfera, ele é ligado à Terra. E a resposta foi interessante, tão interessante que eu nunca mais esqueci, né, depois de 20 anos. Né? André Luiz respondeu, umbral, como definição, zona de sofrimento, começa dentro de cada um de nós. Umbral, zona de sofrimento, dentro de cada um de nós. Então, às vezes, ao invés da gente pensar, né, poxa, será que eu vou para esse ou para aquele lugar? Eu vou para onde estiver o meu coração, para onde estiver o meu interior, para onde estiver a minha casa mental. Né? Se eu estiver vibrando nessa ou naquela frequência, eu vou para esse ou para aquele lugar. Então, meus irmãos, às vezes a gente está muito bem fisicamente falando, né? Estou aqui muito, né, bem alinhado, né? Não é um problema aparentemente fisicamente, mas a gente está um vulcão dentro de cada um de nós. E é isso que a gente tem que observar, né? Nós não vamos para nenhum lugar onde nós, asseados, vamos nos encontrar lá. Mas o asseio tem que ser por dentro, né, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, nas nossas escolhas, em tudo que a gente faz no nosso dia a dia. Vamos errar? Vamos. Vamos errar ainda muito, inclusive, né? Mas, não por acaso, né, Santo Agostinho, lá na questão 919, nos dá a receita, né? O que eu fiz para me melhorar nessa vida, né? Todos os dias olhava o que eu fiz e tentava mudar no dia seguinte, né? E não por acaso também, e é outra paradigma que a gente não se dá conta, é Santo Agostinho, né? Quem sabe a história de Santo Agostinho aí, desculpe aí a expressão, ele era da pá virada, né? Até os 30 anos, né? Ele era uma pessoa difícil, né? Todos os vícios possíveis e imagináveis, nosso irmão era devoto. E aos 30 anos, depois de muita oração da sua mãe, Santa Mônica, né, ele se converteu e virou, inclusive, doutor da igreja e ainda está nos dando receita de como se melhorar. Né? Então, a gente sabe, né, que a perfeição não vai acontecer de um dia para o outro, nós não vamos nos tornar perfeitos. Bom seria, né, que nós acordássemos de manhã, e pessoas caridosas, pensássemos no próximo antes de pensar em nós mesmos, esquecêssemos ou dedicássemos alguns momentos da nossa vida para benefício dos nossos irmãos. Né? Nós não temos a ideia ainda e o hábito, né, não está intrínseco no nosso ser de que isso é felicidade. Ao contrário dos nossos irmãos bons espíritos, né? A felicidade deles está na caridade, em auxiliar os nossos irmãos, né? Talvez, se a gente fosse ser colocado a exercitar 24 horas por dia a caridade, né, o nosso hábito, né, nos faria, talvez, desistir dessa realidade. E é por isso que nós precisamos de tempo, nós precisamos assimilar essas lições, nós precisamos nos esforçar nesta existência para, né, como diz o Jader Hofmeister, que já deve ter vindo muitas vezes aqui, né, a gente precisa se esforçar. Ele diz assim, se eu fosse me esforçar, vamos dizer que a gente fosse se esforçar para exercitar nesta existência a paciência, né? Vamos dizer uma coisa mais ou menos tolerável. Paciência, né?
ótimo, passei aí, patrocínio, 50 anos, 60 anos, 80 anos paciente. Tem que voltar para provar. Uma coisa é eu ser paciente com as pessoas que, né, estão comigo e não estão testando a minha paciência, mas ela precisa ser testada. Eu tenho mesmo a virtude da paciência, né? E aí a gente passa para as várias virtudes que nós sabemos que ainda não temos, mas, olhando pelo lado do copo cheio, a gente não pratica já aqueles vícios que, se a gente olhar para trás, praticávamos algumas existências anteriores ou nessa mesmo. Já somos pessoas que nos preocupamos com a evolução do nosso espírito. Olha que diferença, né, para muitos dos nossos irmãos, né? A maioria da humanidade, ela ainda está dormindo, né? Mesmo os nossos irmãos que são religiosos não estão despertados para a realidade do que verdadeiramente é a religião, que é uma ligação com Deus, não é com homem nenhum, ou com ideologia nenhuma, ou com casa nenhuma, né? O religare, que nos fala o essencial da palavra religião, é que o nosso interior, nos diz a doutrina espírita, né, esteja verdadeiramente, né, ligado às leis de Deus, né? Então, o caminho é esse. Jesus não por acaso nos falou sede perfeitos, né? Que a gente vai olhar aquilo ali, poxa, sede perfeitos, né? Alguém já leu o capítulo do Evangelho Sede Perfeitos? Ele sabia que nós não seríamos perfeitos de um dia para o outro. Óbvio que sabia, era Jesus, né? Sabia que isso precisaria muito tempo, sabia que precisaria muito esforço, muito cair e levantar, mas ele nos disse, sede perfeitos, né? O ideal eu te coloquei, né? Siga esse ideal, tome a sua cruz e siga-me. Então, nós estamos aqui exatamente para aprender desta forma, né, que já foi nos colocada pelo nosso irmãozinho mais velho, Jesus. Então, meus irmãos, estamos provavelmente no final aí dos nossos minutos, né? Então, eu queria lhes deixar aí uma história que é de Monchis, né? Se não me engano, é no livro Contos e Apólogos, né? Em que o nosso irmão X relata mais ou menos nessas palavras. Existia um homem que, ao desencarnar, se encontrou num fosso muito profundo, cercado de muitas criaturas maléficas, onde ele sofreu muito. Vislumbrando um dia uma abertura da cratera onde ele se encontrava, ele vislumbrou o céu, né? Com muito esforço, ele conseguiu se deslocar do lugar onde ele estava. Com muito esforço, ele conseguiu galgar a entrada da cratera onde ele se encontrava e avistou uma grande montanha, distante lá longe, do alto da qual se despendiam luzes, né? Com muito esforço também, de onde ele estava, ele conseguiu chegar até o pé daquela montanha. Com muito mais esforço ainda, ele conseguiu galgar, né, subir aquela montanha em direções àquelas luzes que ele divisava lá embaixo. Chegando lá em cima, ele se deparou com aquelas luzes e ficou muito espantado, porque aquelas luzes, né, na verdade, eram anjos que estavam lá em cima daquela montanha. Quando ele já estava atingindo quase o topo da montanha em direção àqueles anjos que estavam lá colocados, eles começaram a se deslocar lá para o fundo do abismo onde ele se encontrava. E aí ele, interpelando um desses anjos, lhe disse: meu irmão, o que vocês vão fazer lá naquele abismo? Lá não tem ninguém, nenhum anjo se encontra lá. Lá só existem seres dedicados ao mal, irmãos sofredores, pessoas que praticam o mal pelo mal. Lá só tem demônios. E esse irmão, olhando nos olhos dele, disse: meu irmão, nós vamos descer lá embaixo, porque o Senhor Jesus vai descer lá naquele lugar de dor e sofrimento para esclarecer as consciências.
Então, meus irmãos, no lugar onde nós estamos, com o conhecimento que nós já temos, né, nós precisamos aí colocar esse conhecimento que hoje em dia é intelectual e que a doutrina espírita nos dá nas nossas ações diárias, né? Colocar aí nas nossos desejos futuros, se não puderem ser ação no momento atual, para que nós possamos vislumbrar aquilo que o Mestre nos pediu de caminharmos para a perfeição, se não for correndo em direção a ela, passo a passo, degrau por degrau, caindo e levantando, mas com o esforço da vontade, né, que é o nosso gabinete, segundo nos diz o nosso irmão Emmanuel lá no livro Pensamento e Vida, né? Existe um gabinete, o nosso ser chamado a vontade, que rege as nossas ações e que, usado aí conforme nós nos aprovermos no dia a dia, seguindo na direção que nós decidirmos, né, nós vamos chegar com certeza ao destino que nós nos propusermos a seguir. A mensagem que eu queria deixar para os nossos irmãos na noite de hoje era essa, que nós possamos refletir aí sobre esses ensinamentos que a doutrina espírita abençoada, né, nos dá, nos consola, nos auxilia, né, permite que a gente veja o mundo de um ponto de vista diferente, mas que, com certeza, a gente não tem o valor nesta existência atual da importância que é nós termos aí o mero contato com a doutrina espírita para o nosso espírito imortal, né? A maioria, né, como nós já falamos dos nossos irmãos, estão adormecidos ainda, né? Ainda consideram religião como se fosse obra, né, de que se consiga benesses com ela, né, materialmente falando. Mas, na verdade, as benesses são para o nosso espírito imortal, e é isso que a doutrina espírita nos faz ver, né? E a gente que tem olhos de ver, sejamos aí os professores dos nossos irmãos, né? E aí a gente pensa assim, poxa, mas como é que eu vou pegar o fulano lá e vou explicar para ele essas coisas, né? A gente ensina para os nossos irmãos diariamente, meus irmãos, né? As pessoas nos observam, elas veem as nossas atitudes, os nossos atos, as nossas escolhas. Quem de nós já não olhou a atitude que um irmão tomou em algum dia e a repetiu? Ah, eu achei legal aquilo que o fulano fez naquela situação, vou repetir aquilo, né? Então nós ensinamos muito mais os nossos irmãos do que nós podemos, né, perceber, e é pelo exemplo, né, que a gente possa não só deixar dentro de nós esses conhecimentos, mas nos esforçarmos também para que cheguem os outros da forma como devem chegar, né, através do nosso silêncio, do nosso exemplo, das nossas atitudes. Muito obrigado pela paciência dos nossos irmãos e até uma próxima oportunidade. Gostaria, então, José, em nome de todos nós, do nosso grupo, o pessoal que está nos acompanhando ao vivo na internet, te agradecer a presença. Muito obrigado por estar aqui, por essa mensagem, encorajamento que nos trouxe. Todos nós tenhamos a capacidade o entendimento que já temos, de ajudar os nossos irmãos. Tenhamos coragem e vontade de melhorar. Servirmos de exemplo para os outros. Então, muito obrigado pela mensagem de hoje, que eu sei que vai ser muito importante para cada um de nós. Observarmos o nosso próximo e a nós mesmos. Então, muito obrigado a todos pela presença. Obrigado, pessoal da internet. Gostaria de reforçar, em nome da casa, as doações, o nosso Pix, o número do CNPJ. A gente colocou na internet o número do CNPJ. E para vocês que estão aqui, vai estar no nosso boletim informativo. Quem puder doar, nos ajude, então. Para encerrarmos o trabalho dessa noite, gostaríamos de convidar o nosso irmão José para fazer a oração final como passo coletivo. Então, meus irmãos, vamos elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus nesse momento de reflexão, fechando os nossos olhos físicos, agradecendo por tudo que nós recebemos no dia de hoje, pela oportunidade que nós temos de estar aqui
recebendo esses conhecimentos da doutrina espírita para o nosso espírito imortal, pedindo por todos nós que aqui estamos, encarnados, desencarnados, tão necessitados de tudo, pelos nossos irmãos que estão em sofrimento onde quer que eles se encontrem, os nossos irmãos que estão desencarnando, reencarnando, que estão com problemas familiares, com pensamentos de depressão e tantas outras dificuldades, possamos orar por eles, levando o nosso espírito a Deus e a Jesus, pedindo que esses bálsamos de paz, de luz, de entendimento, de compreensão, de fraternidade, de caridade, de cura do corpo, de cura do espírito, possam ser espalhados a todos os nossos irmãos necessitados, onde quer que eles se encontrem, a todo o nosso planeta Terra, tão necessitado de compreensão, de luz, de entendimento, aos nossos irmãos que estão em sofrimento devido às guerras, desencarnando, reencarnando, que o nosso globo possa vibrar numa vibração de paz e entendimento, assim como o nosso lar e todos os nossos irmãos que convivem conosco. Que o nosso objetivo, abraçado antes de reencarnarmos, de estarmos aqui com a doutrina espírita nessa existência, possa levar os seus frutos de amor, de compreensão, de fraternidade a todos aqueles que convivam conosco, que nós possamos suportar as dificuldades do dia a dia, com o entendimento de que são apenas degraus para a nossa felicidade verdadeira, que é esse o objetivo para que elas aconteçam na nossa existência atual. Obrigado, Pai. Obrigado aos nossos amigos espirituais. Que assim seja.